Então, aconteceu um fortune comigo esses dias. De quinta-feira pra cá, você vê, pequeno testemunho aqui só para mostrar tanto que o amor de Deus é grande por nós, né? Quinta-feira eu comecei a sentir dor na coluna, ontem eu travei, que eu não estava conseguindo andar de noite. Trabalhei assim mesmo, mas chegou de noite, estava ruim. E hoje cedo, quando eu levantei, eu achei que eu não ia conseguir descer da cama. Mesmo assim, eu fui lá fazer meu devocional, falei com o Papai do Céu, falei, Senhor, ajuda, né? Porque tá difícil, eu tô sentindo dor. Mas se é para tirar alguma lição disso, vamos embora, mas tira aí. Resumindo, não tô 100%, mas tô andando, tô bem, tô em pé aqui, porque tô na casa do médico dos médicos, né? Então, é assim mesmo. E aí, a minha princesa aqui, nós iríamos cantar junto, e vamos. Aí hoje cedo ela amanhece com a vozinha ruim, e eu que já sou um pato rouco, fiquei pior. Mas vamos para a glória e honra de Deus, vamos lá. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, é por mim. Extravagante, infinito, e é por ti. Todo mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, quando próprio sai de todo o coração, eu não sei te explicar. Que eu já vi, não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer tem amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional
Bom dia novamente, feliz sábado. Agora vamos para um assunto que a gente entende melhor, né? Falar da Bíblia, falar da palavra de Deus. Então, antes de dar o pontapé inicial, antes de dar o pontapé inicial, eu quero convidar os irmãos para nós lermos dois versos antes de eu começar. Irmãos, não se preocupa, não. Esse tanto de papel aqui não é do sermão, não. É porque é projeto de estudo, meu. É que aí o povo já pensa, gente, o Rafael já gosta de falar, ainda tem esse tanto de papel ali, o que, que vai ser, então? Então, vamos lá. Dois irmãos aí, procura aí. Um procura em Isaías 55:6 e o outro em Jeremias 29:13. Eu quero ler esses dois versículos antes de dar o início aqui. 55:6, Isaías 55:6 e Jeremias 29:13. O Isaías vai ler o 6 e o 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Alguém leu Jeremias 29:13, por favor? Pronto, uma ligação perfeita desses dois versos, né? Então, vamos curvar nossas frontes, vamos orar mais uma vez, que muita oração, muito poder, né? Então, vamos buscar a presença do Espírito Santo aqui. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, muito obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor. Muito obrigado por nos trazer aqui para a Tua casa, para engrandecer e honrar o Teu santo nome, Senhor. Sabemos que nada aqui nós fazemos para nós mesmos, e sim para louvar a Ti, Senhor. Aceite o nosso louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Algum dos irmãos aqui eu já tive. Já esteve perdido alguma vez? Errou o caminho? Se sentiu perdido? Fora do rumo? Já, né? Eu também, já tive. E já imaginou voltar, aquela sensação de voltar depois de estar perdido? Vocês já sentiram essa sensação já de voltar depois de estar perdido? Pois é esse sentido que nós vamos conversar aqui hoje. Está lá bem conhecido, lá em Lucas 15. Nós vamos dar uma explanada ali, que é as parábolas ali, bem conhecidas, né? Eu acho que é uma das mais famosas, né? Aí nós vamos lá. Ali, os irmãos não estão ouvindo o barulho das Bíblias, ouvindo Lucas 15. É que agora com a modernidade, né, é só smartphone, mas é tão gostoso o barulho da seda passando. Mas então, lá em Lucas 15, a gente se depara com as parábolas. São 3 parábolas ali. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A do filho pródigo, ela estende mais um pouco, que é uma explanação de uma situação, né, que acontece. Ali a gente vai deparar logo, a primeira parábola, a gente já vai deparar com a ovelha perdida. Que ali 99 ficou no aprisco, que o pai deixou, né, o pastor deixou, e foi buscar. A ovelha sabia que estava perdida? A ovelha sabia que quando ela tem um sentido, ela sabe que está perdida, ela está longe das outras. Aqui na Irlanda, a gente vê muito isso. Quando a gente, lá em Acre mesmo, que lá parece que o lugar é das ovelhas, não é do ser humano, não. O ser humano tem que pedir licença para elas. Quando tem uma ovelha que está desgarrada ali, ela está fazendo um barulho, berrando, e a outra, um dia eu vi uma, que ela estava de um lado de um riacho, e a mãe do outro lado do riacho. A mãe berrava de um lado, e a ovelhinha do outro. Eu falei, eu vou tentar atravessar. E eu fui tocando até onde eu vi que dava para passar, para elas encontrar. E é assim, quando elas se sentem perdidas, elas estão em desespero. E o pastor assim faz. Trazendo para os dias de hoje, o que a gente faz? Porque uma coisa que chama muita atenção nossa hoje é dinheiro, né? Então vamos supor que a gente tem 100 mil na conta. Aí do nada some 1.000. Ficou só 99. A gente vai no banco, a gente vai correr atrás desses 1.000, né? Assim foi o pastor, foi atrás da ovelhinha dele buscar. Mas ele foi por amor, não é por necessidade. Foi por amor. E aqui a gente vê que o pastor vai atrás. E logo em seguida a gente já entra na dracma perdida.
A dracma já não tem sentido nenhum, não tem senso nenhum, que é uma moeda. Ela não sabe que está perdida. E ela está perdida onde? Dentro de casa. E o pastor, mais uma vez, varre, limpa tudo, faz de tudo para encontrar. E quando encontra, ele faz uma festa porque encontrou aquela ovelha, aquela dracma perdida que estava perdida dentro de casa. Ela não sabia que estava perdida. A ovelha sabia que estava perdida e estava longe. A dracma não sabia que estava perdida, estava aqui dentro. E dá para a gente ter uma noção, uma ideia do porquê que Jesus estava usando essas parábolas aqui. E depois, logo em seguida, a gente se depara com o filho pródigo. E o filho pródigo, lá no verso 11, começa assim. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. Ou seja, esse jovem aqui, ele chegou no pai, praticamente ele falou, não me importo com você, não me importo com o senhor, eu quero o que é meu por direito. Eu não consegui nada, eu não fiz nada para ter o que o senhor tem hoje, mas eu sei que parte dele é para mim. Então, eu quero o que é meu de direito. E o pai, com o amor que ele tem, ele foi e resolveu, né, dar para os filhos. E aqui a gente já vê um detalhe que às vezes passa despercebido nas pessoas, é que e ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, tanto o que falou quanto o que não falou, pegou o dinheiro. Então, os dois ficou rico. Os dois ficou rico ali. Só que aí, o que é que traz na mente da gente essa situação aqui? Que o filho mais velho, embora ele quisesse ter a coragem de pedir a herança, porque senão ele recusava ou ele repreendia o irmão, que a gente não vê ele repreendendo o irmão hora nenhuma. E a gente não vê ele recusando também a herança. Mas ele vai e se beneficia do outro mais moço que teve coragem de falar para o pai, pai, eu quero a herança. E aí a gente já vê a continuação do verso aqui, que fala, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Então aqui ele já revela qual que era o desejo dele. O desejo dele não era o dinheiro. O desejo dele era ir para longe, era sair da casa do pai. O desejo dele, igual mais na frente a gente vai ver, era viver tranquilo. Mas ele precisava do dinheiro para ele poder ter essa vida. Então a vontade dele não era o dinheiro, era sair de onde ele estava, partir dali, daquele lugar. E aí, continuando, fala, né? Passando não muitos dias, foi. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa que é a situação aqui, ó. Ele foi para viver dissolutamente, viver da forma que ele bem queria, né? Viver sexo sem compromisso, beber, fumar, drogas e fazer tudo que a carne chamava. A lição também remeteu um pouco disso. O irmão Isaac foi e falou, contou a experiência ali, curta da irmã dele também, né? Situação. É essa situação, querer viver dissolutamente, sem regras. Porque na casa do pai, que aqui, essa parábola não fala do filho pródigo, fala de um pai. E o pai aqui é Jesus, é Deus. O pai da parábola aqui é Deus. Está falando de Deus, não está falando. Então, aqui na casa de Deus, a gente tem regras. A gente tem uma lei a seguir. Mas essa lei não é penosa. E o filho pródigo aqui, ele era feliz na casa do pai, era ou não era? Ele era feliz, só que ele estava insatisfeito. Esse é o problema. Porque ele era feliz, não sabia que era feliz e estava insatisfeito. E confundiu insatisfação com infelicidade. E quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente está propício a tomar decisões ruins. Um exemplo. A gente está insatisfeito com a igreja. O que a gente faz? Vamos mudar de igreja. Vamos sair. Um marido ou uma esposa está insatisfeito com o casamento. Vamos sair fora do casamento. E aí, assim vai por diante, né? Está insatisfeito, a gente vai na tendência de mudar. E isso é a situação do filho pródigo aqui. Ele estava insatisfeito com a casa do pai, porque ele não queria viver nas regras, porque dinheiro ele tinha. Porque o pai já tinha condição. Então, ele já era rico na casa do pai. Só que o problema é que ele estava insatisfeito com a situação de querer viver em liberdade. Ele deve que ouvia de amigos
Não sei, porque a gente ouve muito de amigos de coisas do mundo, né? E ele talvez na mesma situação. Ele ouvia coisas dos amigos falando, tem uma festa ali, em tal lugar tem uma festa, assim, assim, assado. E aí foi despertando a curiosidade nele, a sementinha foi plantada, só que ele, em vez de deixar essa semente de lado, não, ele regou. Ele regou a semente e deixou ela florescer dentro dele. E assim ele foi. Aqui ele foi para um país distante. A Bíblia não fala para onde ele foi, mas fala que ele foi para um lugar distante, né? E viveu à vontade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Nessa parte aqui, ele não era um bom administrador, logo se vê, que além dele pegar a herança que ele tinha tudo, ele gastou do jeito que ele bem entendeu, com festa, com bebedeira, mulheres, e assim vai por diante. E acabou. E quando veio a fome, ele passou necessidade, começou a passar fome, aí essa hora começa a bater o arrependimento. Aí ele fala, poxa, era isso, era... Aí tem aquela famosa frase, mas foi bem vivido esse momento meu. Por enquanto ele ainda estava na anestesia, né? Mas foi bem vivido. Às vezes com 2 moedinhas no bolso, eu vou fazer dobrar essa moeda aqui. Vou investir no Bitcoin. Aí está acontecendo hoje aí com a galera. Aí. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos e guardar porcos. Irmãos, esse jovem aqui da parábola, notavelmente era um judeu, né? Agora pensa para um judeu criado com toda a doutrina judaica, tendo que cuidar de porcos para viver, sobreviver. Que nem era para viver, para sobreviver. Pensa na humilhação. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele joga as pérolas bonitas para a gente, só que quando chega lá é só caco de vidro. O que acontece? A gente, quando chega ali na parte do que a gente achou que era bonito demais, que o pecado começa para a gente ir, tem que ser atrativo. Tem que parecer coisa boa. Mas aí o pecado vai, Satanás te humilha. Ele primeiro ilude você para depois te humilhar. Ele acaba com a ilusão dos seus olhos e mostra, tenta esfregar para todo mundo ver, quem é aquele lá. Para te envergonhar e você mesmo não ter coragem de retornar. Porque às vezes a gente fica com tanto receio, com tanta vergonha do que a gente fez, que a gente fala, não posso voltar. Como que eu vou voltar depois de tudo que eu fiz, tudo que eu aprontei? E aqui fala, né? Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A situação estava tão difícil para ele que ele estava querendo comer a comida dos porcos, só que nem isso o povo dava para ele. Pensa que situação, pensa que fase. Mas, irmãos, a Bíblia aqui, Jesus não está falando de comida de porco e nem de animal, não. Está falando da gente flertando com o pecado lá. Ou a gente mesmo aqui, quando vem a dracma perdida aqui, fala da dracma perdida, a gente sentado no banco da igreja vai flertando com o pecado lá fora. E a gente perdido aqui dentro. É disso que Jesus está falando. Não está falando de comida, não está falando de bebida ou de animais aqui, não. Então aqui a gente vê aqui que logo em seguida ele caiu em si. Ele foi, parou. Falou, rapaz, eu estou aqui vivendo essa vida. Para que eu estou passando por isso aqui se lá no meu pai, os funcionários dele vivem bem melhor? Eu posso voltar e falar, não, eu errei mesmo, perdão, mas quero ser um funcionário seu, trabalhar no pesado, tal. Os servos, né, que naquela época eram os escravos, só que tinham os tratamentos diferentes, né. Aí ele falou, né, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que ponto interessante aqui, irmãos. Nas outras 2 parábolas, o que acontece? Deus vai atrás, né? Deus vai atrás. Nessa daqui, Deus não foi atrás. Por que Deus não foi atrás?
justamente porque nessa parte aqui, foi eu que olhei para Deus e falei, eu não quero mais, eu vou embora. E Deus, por nos amar tanto e nos deixar livre para escolher o que nós queremos para a nossa vida, Ele fala, tudo bem, meu filho, você pode ir, mas eu vou estar aqui na porta te esperando. Eu não vou sair da porta. Tanto que a parábola fala, né? Como que a gente tem a certeza que o pai ficou na porta o tempo todo esperando? Porque quando avistou ele longe, já correu ao encontro dele. E é assim que Jesus faz. Jesus não vai prender a gente e obrigar a gente a ficar do lado dele. Se eu olhar para Jesus e falar, não quero mais saber do Senhor, me deixe em paz. Ele, tudo bem, meu filho, pode ir, mas saiba que onde você quer que você vá, você pode voltar para casa, que eu estou te esperando. E aí a parábola já conta, né? Que o pai já recebeu com aquela felicidade, já mandou trazer uma túnica, matou o bezerro cevado, o novilho, né? E fez uma festa. Fez uma festa lá, e aí já entra a parte, nossa, já entra nós. O irmão mais velho passa e vê. O que está acontecendo aí? Aí tem um fofoqueiro lá no meio, como é que chama? Um servo fofoqueiro, né, que gosta de, que vai saber como que ele deu essa notícia, né? Ele já falou assim, ó, veio teu irmão, veio, depois de ter acabado com tudo, ele voltou. Ele voltou aí, tá lá, seu pai fazer festa pra ele lá. E aí já levantou a ira no irmão, né? E aí o pai foi ter com esse irmão dele e falou com ele. E esse irmão já jogou direto tudo que aconteceu. Ah, mas ele gastou o seu dinheiro com prostituta. Ele acabou com tudo que você deu para ele. E agora ele volta e você vai e faz uma festa dessa. E eu mesmo nunca fiz uma festa. Lembrando que ele sempre esteve na casa do pai. Ele também ficou rico. Mas por que ele mesmo não usou o dinheiro dele para fazer essa festa com os amigos? Ele não queria do pai. E aí ficou indignado. Sim, a gente olhando, lendo e vendo o contexto, a gente entende que o irmão mais velho estava errado. Mas vamos trazer para o dia de hoje. Nós, supondo nossos pais têm uma empresa que rende muito, Deus me ouça. Vai que meu pai tem uma empresa, eu não sei, né? Mas vai que os pais da gente têm uma empresa que rende muito dinheiro. E aí, meu irmão, o irmão da gente vai e fala, não quero saber disso aqui, me dá meu dinheiro, eu tô indo embora. Aí o pai simplesmente divide a empresa, dá um dinheiro para ele, ele vai embora, acaba com tudo. E quando ele volta, o pai pega, você vai ser aqui o dono. A minha parte, eu vou passar para você, agora você que vai comandar aqui na empresa. Como que a gente ia ficar, né? Vocês não, né? A gente, como que nós íamos ficar diante de uma situação dessa? Eu mesmo, eu acho que eu ia ficar chateado. Ficaria chateado. E é isso que Jesus está querendo dizer. Que nesse ponto aqui, acontece no nosso meio também. Tem alguns nossos irmãos que às vezes dão uma caminhada lá longe, e quando volta, a gente olha e fala, aí ó, vai lá, faz o que quer e volta com essa cara lavada. É normal a gente ver isso. A gente fazer esse julgamento sem conhecer o coração. Esse é o problema, porque a gente vê a cara, o famoso ditado, né? Vê cara, não vê coração. Porque o coração quem vê é Deus. Deus sabe se ele está sendo sincero, está voltando ali. Ou talvez a gente vê ele tentando voltar e fazendo coisas lá fora, lá. Mas por quê? A gente não sabe a luta, a batalha que a pessoa está. O irmão Isaac falou... Foi muito bom o que o irmão Isaac falou hoje na lição. Porque ia para a balada, mas ia para a igreja. Mas a gente não sabe a luta. Não sabe a luta que a pessoa está. Quem já caminhou no terreno do inimigo, sabe a luta e a dificuldade que é fazer o certo, mesmo querendo. A gente se torna um escravo. E quando a gente se torna escravo, a gente não consegue se soltar fácil, se não for a misericórdia de Deus na nossa vida. Então, qual que é o sentido dessa parábola aqui? Vocês observaram que na parábola, todo o tempo, começa assim, continuando. Quando é continuando, por quê? Porque tem uma coisa antes, né? A outra já vem em seguida. Ou qual a mulher? Ou. Já começa com a palavra ou. Porque tinha algo antes.
A outra fala, então lhe propôs. Então, porque tinha algo antes, mas a parábola começa aqui. A parábola da ovelha começa aqui. Mas por quê? Aí a gente vem para entender aqui, ó, o nosso papel na igreja, né? Que vem aqui, Jesus está falando isso para nós. Aqui, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, as pessoas que muitas vezes a gente está julgando, estava querendo ouvir Jesus. Às vezes a pessoa que vem aqui na igreja, que vive uma vida dissoluta e vem na igreja, ela está querendo ouvir de Jesus, está querendo conhecer o amor de Jesus. E a gente que tem para mostrar, às vezes a gente faz isso aqui, ó. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Tá vendo por que Jesus fez com essas parábolas? E todas ele terminava. Há mais festa no céu quando um pecador retorna, se arrepende. Esse é o ponto. Irmãos, eu quero... Assim, quero falar para os irmãos aqui que assim como o filho pródigo, Deus faz o convite para nós também. Vocês acham que essa parábola do filho pródigo aqui é só... Vem a alusão ao Novo Testamento, é só aqui? Se os irmãos acharem que é só aqui, então convido os irmãos a ler mais a Bíblia, estudar mais. Porque quando a gente vai no Velho Testamento, a gente vê várias alusões ao filho pródigo. Em Oséias, Deus faz o convite para nós, lá em Oséias 14. Faz o convite para a gente que Ele vai nos curar. Então, se isso não é uma alusão a essa parábola aqui também, mas Jesus estava contando essa parábola para os que diziam cristão da época, né? Que na época eles não se diziam cristão porque eles ainda não conheciam o Messias, mas para os cristãos, trazendo para o dia de hoje da época. Jesus estava falando para eles. E eu quero contar a história de um jovem. Esse jovem, ele não muito antigo, ele nasceu nos caminhos do Senhor. Nasceu e foi crescendo e estava sempre participando, trabalhando na igreja, mesmo pequeno. Na época, os que têm mais de 30 anos de igreja aí, os 25, vai saber, tempo da recolta, você lembra, Mozac? E esse jovem, ele saía no sábado de manhã, no sábado depois do almoço, para fazer recolta sozinho. Com uns 10 anos, 9 anos, ele saía fazer recolta, fazer trabalho missionário e estava sempre ativo na igreja. Ouvia várias vezes pessoas falando, esse aí vai ser um pastor, porque ele já desde aquela idade, ele já, quando tinha aquelas programações de 13º sábado, que era as crianças, ele pregava na igreja, com essa idade. E o tempo foi passando, e esse jovem começou a ouvir das coisas do mundo. Começou a flertar com o mundo, e começou a ir lá, e vindo aqui. E aí ele já, de um jovem da igreja, firme nos caminhos do Senhor, ele passou a ser uma dracma perdida. Que ele estava dentro da igreja, mas perdido, porque ele estava flertando com o mundo. Olha que situação. Mas aí o tempo foi passando, e ele já caminhou e passou a ser uma ovelha perdida, porque ele começou a ver que estava perdido. E aí ficava naquela ping-pong, né? E voltava, e voltava, e voltava. Não sabia o que queria da vida. E assim o tempo foi passando, até que um dia, esse jovem chegou na face de Deus e falou, Senhor, corta minha relação com o Senhor agora, que eu vou seguir minha vida, porque a minha vida, esse jovem foi capaz de falar desse jeito assim, ó. Minha vida é muito melhor sem o Senhor. Eu me emociono quando eu lembro dessa história, porque é difícil saber que um jovem que nasceu na igreja, valioso para Deus, ele pega e fala para Deus, fala, minha vida é melhor sem o Senhor, não quero mais. Sim. Foi bom a sinceridade dele, ele fez igual o filho pródigo aqui, né? Que a parábola, na verdade, não é do filho pródigo, é de um Deus de amor, de um pai de amor que está esperando de braços abertos. Mas ele foi sincero. Ele fez o que o filho mais velho não teve coragem de fazer. Ele falou, ó, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E assim esse jovem fez. E foi viver. Dissolutamente. Igual diz a parábola. Foi viver tudo que ele queria viver.
mesmo depois de já ter família, ele estava vivendo do jeito que ele achava melhor. Bebedeira, festas, e aí vai. O semblante desse jovem já não era o mesmo. Já não era aquele semblante do jovem criado nos caminhos do Senhor. Ele mesmo olhava no espelho e via que não era a mesma coisa, só que para ele a vida estava boa, porque é isso que o inimigo faz. Ele põe uma cortina na nossa frente e começa a passar um filme bom ali, ó. E a gente fica entretido com aquilo ali e acha que aquele é o caminho, que aquilo é uma coisa boa. E esse jovem estava lá, vivendo daquele jeito e achando bom. Esse jovem chegou a um dia, quando ele estava sentindo arder demais no coração, depois de anos, não era dias, já foi anos. Porque a gente vê a palavra do filho pródigo, parece que tudo passou em questão de mês, um mês ali. Mas não, isso aqui pode ter sido anos para ele acabar com a fortuna e tudo. E esse jovem também, esse jovem da história que eu estou contando, ele passou a vida dele, alguns anos, vivendo dissolutamente. Vivendo desregrado e do jeito que ele bem entendia. E um dia nessa guerra espiritual, ele já tinha falado para Deus que não queria saber de Deus, e aí ele continuava repetindo isso direto, porque a luta estava grande, ele não estava aguentando mais, e ele começava a repetir: minha vida é muito melhor longe de Deus, eu não quero saber de Deus. E aí um dia ele chegou e falou para a própria esposa, ele chegou na esposa e falou assim: eu acho que eu não tenho salvação mais. É pesado, só que como ele estava na vida desregrada, tem um peso ao falar isso, mas ele dizendo que não tinha salvação mais, ele estava naquela luta espiritual. Ele sabia que era o Espírito Santo que estava fazendo ele pensar nisso. Ó, você não tem mais salvação? Não, tem. Só dele pensar que não tinha mais salvação, que ele ainda tem essa consciência, o Espírito Santo ainda estava trabalhando nele. Mas ele pediu licença para Deus e Deus respeitou o espaço dele. Só que aí quando chegou um dia que quando esse jovem resolveu abrir seu coração para Deus, que ele não estava mais aguentando essa vida, ele passou uma noite numa festa, bebeu e fez o que tinha que fazer. Não devia fazer, né, mas fez. E foi deitou de madrugada, por volta de 4 e pouco, 5 horas da manhã. E quando era por volta de 7 horas da manhã, o telefone dele começa a tocar. E ele fala: o telefone tocando na hora dessa, aí ele pega para olhar. E era notificação de uma música de alguém que ele nunca nem seguiu. Ele já tinha ouvido, mas ele não seguia essa pessoa. E chegou a notificação e ele falou: mas nem siga esse cara, por que tá chegando essa notificação aqui para mim? Mas vou ouvir. E aí quando ele ouviu, foi a própria palavra de Deus falando para ele. Foi o próprio Senhor conversando com ele. Eu trouxe aqui a letra da música, fiz alguns cortes dela, para vocês entenderem como que Deus trabalha para resgatar um filho seu. É aqui. Aí a música começa assim, ó. O filho foi, deixou o pai, e partiu sem olhar para trás. O mundo chamou e se foi, tchau. As bebidas, as festas, a esquina 2 metros do seu quintal. Pulou, vai pagar pra ver. No começo foi top. Tava toda a grana que entrava, gastava na night, pagava rodada no shopping. Tava sempre cercado de amigos. Tava sempre cercado de amigas. Valorizado não pelo que era, e sim por aquilo que tinha. Os amigos sumiram. O que tinha acabou. Foi aí que lembrou de tudo que tinha e não valorizou. Em troca de uns momentos. Quem te amava você desprezou. Toda escolha traz um resultado. A vida te ensinou. Essa história tem se repetido. As pessoas se afastam de Deus. Pensa, irmão, isso aqui era uma música que apareceu para esse jovem, de uma pessoa, a notificação de uma pessoa que ele não seguia. As pessoas se afastam de Deus, escolhendo não serem mais filhos para viver o que o mundo prometeu. Uns presos no álcool, são escravos do copo. O filho já tem 8 anos e já faz 4 anos que não vê o pai sóbrio. O amor que ele tinha, a bebida roubou. O seu filho não tem mais abraço. O pai chega em casa xingando
E a família, cansada, se tranca no quarto. E o pecado dizendo, vai. Mete o louco, vai que vai. Você não quis ser mais filho. E partiu sem olhar para trás. Mais pai. Nunca pensou deixar de ser pai. Cada passo que dava, mais para longe do pai você ia. Em busca da alegria, que quanto mais longe do pai, menos você sentia. Pois teve na presença um dia. Essa é uma parte que eu acho muito forte. Pois teve na presença um dia. Não tem como esquecer. Pois quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. A distância não faz mais sentido. Tem saudade do pai? Essa história do filho perdido? Quer voltar, então vai? Desde o dia que você partiu, o pai espera você voltar. Nessa história você que sumiu. O pai não deixou de te amar. Teve motivos, mas não desistiu. Ele escolheu perdoar. Amor igual você nunca viu. Até procurou impossível achar. Perto do pai, o que você sentiu, não vai sentir em outro lugar. Fala para o pai o que você decidiu. O pai decidiu te abraçar. Então, esse jovem, quando recebeu essa música, ele ficou... Caramba, até a esposa dele na hora falou, que pancada, hein? E foi, que nessa guerra espiritual, ele lutando e falando que não. E aí Deus envia uma música que lançou, que não tinha nada a ver dele receber, e ele recebeu. E aí, a partir desse momento, esse jovem não mudou de exato momento. Mas ele começou, toda vez que ia beber, ele ouvia essa música, ele chorava. Toda vez que ele estava pedindo, clamando a Deus perdão, mas não largava porque ele tinha se tornado um escravo do pecado. Até que por fim ele falou, chega, cansei, a partir de hoje eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, os servos dele comem melhor do que eu. E eu estou vivendo, me arrastando aqui. E esse jovem, a partir desse momento, não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Várias e várias vezes esse jovem se trancava no banheiro e chorava copiosamente, pedindo a Deus perdão. Só que o problema é que quando a gente fala para Deus que a gente não quer mais Deus e a gente vai para o mundo, Deus deixa a gente livre e não deixa marcas na gente nenhuma. E esse jovem, quando saiu do mundo para ir para os braços de Cristo, trouxe uma carga de dilaceração, porque o inimigo deixa cicatrizes na gente. Ele fez algumas coisas erradas, marcou seu corpo, só que o pior do corpo não é isso. O pior é a mente. Porque o nosso inimigo é o quê? Acusador. Mesmo que Deus perdoa, ele sempre joga na sua cabeça as coisas que você fez. O inimigo é sujo. Ele é mau. Ele é ruim. Eu quero passar um hino aqui. Tem alguém que pode me auxiliar a distribuir os papéis aqui? Um por família? Aí pode ser. Um por família. Nesse papel aí, é porque o hino que eu vou passar, ele é em inglês. Aí eu peguei uma tradução para fazer ele, que eu acho esse hino muito bonito. Sei que minha filha gosta muito dele também. E aí, quero que os irmãos meditem na letra desse hino, que é uma oração, que é um desejo. Eu mesmo desejo muito isso, anseio muito e quero isso. Esse jovem, depois que ele decidiu voltar para os caminhos de Deus, ele mudou completamente. Não adiantava nada ele ter nascido na igreja, não adiantava nada ele ter trabalhado para Deus até um certo período da idade dele. Sabe por quê? Porque esse jovem falou e fala para todos que ele só foi conhecer a Jesus
retorno dele. Porque antes ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, ele não tinha feito o que fez e não tinha ido para longe. E foi o momento que ele realmente sentiu que teve contato com Cristo. Que não tem uma vida perfeita, né? Que é impossível ter uma vida perfeita aqui na Terra. Mas ele luta. Embora tenha alguns tropeços, que aqui na Terra a gente tem vários tropeços, ele luta. Ele continua lutando. E ele vai em busca, com falhas, com erros e acertos, mas ele está lutando. E aí, um verso que caiu bem, foi lá em Salmos 40, verso 1, né? Que ele clamou a Deus. E o que Deus faz quando a gente clama para Ele? Ele se inclina para nos ouvir. E assim, Deus fez isso para esse jovem. Deus se inclinou para ouvir o clamor dele e falou: pode vir, que eu estou à porta te esperando. E quando Jesus avistou ele vindo longe, correu e abraçou ele, que ele sentiu aquele abraço. Já distribuiu, né? Você põe o hino aí para nós, Eric, por favor. I wanna go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I wanna go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus. How I long to be with God. Sometimes I think I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven. I wanna hear the voice of Jesus. You have washed your robes in my blood, stood stiffly for my truth. And when I get to heaven, I'll cast my crown at Jesus' feet. I wanna praise His name forever. He has done so much for me. Sometimes I think I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest.
Esse é meu desejo, irmãos. Eu quero ir para o céu. Quero estar na montanha vendo meu Senhor, contemplando Ele face a face. Pensa que maravilha. A Bíblia fala, né? Que a nossa herança não é ir para o céu, não. Nossa herança é a gente ver Jesus. É ver Deus. Estar face a face com o nosso Deus. Essa é a nossa esperança. John, I wanna go to heaven. I'm tired this world. I wanna back to home. Here not's my house. Tô cansado, irmãos, falar a verdade. Tô cansado desse mundo. Esse mundo é destruição. Sabe por que eu me emocionei agora? Porque essa história é minha. Esse jovem que viveu dissolutamente foi eu. Esse jovem que falou para Deus, olhou para Deus numa oração e falou: Senhor, não quero mais saber de Ti. Me deixa em paz, porque minha vida é muito melhor sem o Senhor. E foi viver dissolutamente achando que a felicidade era ali. Ele não conhecia Jesus. Ele achava que conhecia Jesus, mas na verdade ele não conhecia. E faz alguns anos, poucos anos, que eu retornei para os caminhos do Senhor. E essa decisão, Senhor, irmãos, foi a melhor decisão que eu tomei até hoje, porque a partir desse momento eu comecei a viver com Cristo, mesmo que tenha algumas falhas, alguns tropeços, mas eu sei para onde que eu vou correr. Eu sei para os braços de quem que eu vou atrás. Então, irmãos, assim como o pai da parábola do filho pródigo, o nosso Senhor também está nos aguardando. Não sei qual que é a nossa herança que a gente está pedindo para ir embora. Talvez não seja essa situação de gente fazer uma rebelião contra Deus. Eu quis falar que eu me identifico muito com essa parábola do filho pródigo, porque eu sou esse jovem que falou para Deus que não queria mais saber de Deus. Eu falei. Só que depois de tudo que isso aconteceu, para esse jovem retornar, que sou eu, como que eu vou virar para alguém e falar: não, eu não acredito em Deus, não, eu sou ateu? Porque o que Deus fez para resgatar esse jovem, Ele pode fazer para qualquer um. Eu uma vez cheguei e falei para alguém que eu estava no fundo do poço. E pessoas falam, depois que eu retornei, que eu falei, né? E pessoas que até mesmo da família falou: não, você não pode falar que você estava no fundo do poço, que você não estava perdido na droga, não estava isso. Mas o fundo do poço, irmãos, é a partir do momento que você virou as costas para Deus e você sabe que você vai estar perdido. Se você não voltar e não aceitar Jesus e não converter dos seus maus caminhos, você sabe que está perdido. Você pode ter a melhor vida lá fora, mas você está no fundo do poço porque você está sem Jesus. Você está perdido. E isso já basta. Então, espero que os irmãos aceitem o chamado de Cristo. Não importa qual que seja a corda que está segurando. Não sabe o que está acontecendo. Mas hoje é o dia de recomeçar. É o dia que a gente pode dobrar o joelho no chão e falar com Deus e falar para Ele: Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, perdão, e me aceita de volta na Sua casa. Eu não sou digno de nada, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me aceita de volta. E por experiência própria, eu falo que Deus vai te receber com a túnica, um anel e sandália nova e vai fazer uma festa para te receber. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, obrigado porque o Senhor cuidou de nós. Obrigado pelo sermão, Senhor. Pai, venha tocar no coração de cada um, para que a gente faça uma autoanálise, Senhor. A gente nos examine e vê onde que tem algo que está nos deixando distante de Ti, para a gente poder se aproximar, a gente poder buscar o Senhor. E a gente se entregar para o Senhor em espírito, adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de mim. Mesmo
eu andando pelos caminhos tortos, andando pelas minhas vontades, fazendo o que eu queria, o Senhor nunca desistiu de mim. E obrigado porque mesmo assim o Senhor me perdoou após tudo. E o Senhor está pronto para perdoar todos que confessam o Senhor e buscam o Senhor. Perdoe-me, Pai, por tantos erros que cometi. E peço perdão por todos também, Senhor. E peço a bênção para cada um que está aqui presente, cada um que está assistindo, não importa onde que seja. Venha cuidar de cada um e que o seu Santo Espírito trabalhe na vida de cada um até o fim dos tempos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.